Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, incluindo a nossa espiritualidade maior, que está presente em todas as nossas casas, trabalhando pelos irmãos espirituais que são trazidos, e para nós também, para que possamos aproveitar as palavras. Então, convido o meu amigo Rubem a fazer a prece inicial. Pois é. Nosso Pai na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós. E com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Assim seja. Que assim seja. Boa noite, Roseli. Boa noite, desculpa o atraso aí. Imagina, já que você chegou, quer sortear o tema? Pegando o livro aqui. Página 62. Mundos de expiações e de provas. Página 62. Mundos de expiações e de provas. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Ou seja, a nossa imperfeição moral nos mantém no planeta Terra, né? Devido aos nossos numerosos vícios. Entretanto,
Nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semicivilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais vão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causas de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados, banidos por algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer esses últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Então aqui está falando, por exemplo, dos capelinos, né? Os capelinos, né, que são de um planeta, acho que 40 e poucos anos-luz, eles chegaram ao ponto que a Terra está agora, né, indo para um mundo de regeneração, e havia muitos espíritos rebeldes. Então, como eles não se adequavam mais, né, às vibrações necessárias, às boas vibrações necessárias, eles foram banidos de Capela e vieram encarnar na Terra. Nós conhecemos um grupo deles que foram os egípcios. Então veja que, né, há 5.000 anos atrás, né, os egípcios demonstravam um grande cabedal intelectual, científico, muito avançadíssimo para a época, né? E daí eles permaneceram por algum tempo na Terra, né, cumpriram aqui o seu propósito de fazer a Terra avançar, e daí voltaram para a Capela. Mas ainda alguns espíritos que são ainda mais rebeldes, né, que compõem as hóstias do mal, né? Comentário? Fred, você me fez lembrar de uma frase de Platão. Ele dizia que o ser humano sente náusea existencial quando passa por sua mente cenas de uma vida mais agradável, cenas de uma vida numa esfera mais agradável. Isso resume tudo o que você disse, né? Eles estão a 45 anos-luz da Terra e, na verdade, eles tinham alcançado o ápice do desenvolvimento. Eles estavam já entrando no mundo nos mundos perfeitos, nos mundos felizes. E existia aquela turminha, né, que não alcançou a mesma evolução da grande maioria da população. Aí eles foram desterrados daquele paraíso, né? Essa crença que nós temos de ir para o paraíso decorre desses ensinamentos deixados aí pelos capelinos. Eles entraram em contato primeiro com os Atlantes, né? E depois egípcios, sumérios, né? Os sumérios eram muito mais evoluídos que os próprios egípcios, né? Existe um livro que fala sobre a construção da Grande Pirâmide, né?
que foi um sumeriano chamado Piramon, que foi destinado, né, a construir a Grande Pirâmide no centro geodésico da Terra, né? Como já disse anteriormente, se você girar a Terra como uma bola, onde você coloca o dedo para equilibrá-la, é ali que está a Grande Pirâmide. E no outro lado do planeta está a de Tenochtitlan, no México, que tem praticamente as mesmas proporções, né? Sendo que esses templos, eles não podem ser destruídos de forma alguma. Se um deles for destruído, a vida na Terra se exaure. A Grande Pirâmide suportou já diversos terremotos, mas está lá firme e forte, como a de Tenochtitlan, que também está numa região sujeita à vulcanização e outras coisas. Então, essas cenas vão nos seguir, porque provavelmente também alguns de nós viemos de planeta mais evoluído, né? Com a finalidade de auxiliar os nossos irmãos aí mais limitados, né? E assim vai acontecer com os terráqueos, quando saírem daqui, mesmo esses maldosos, mas eles vão ter conhecimentos técnicos, né, científicos, em que vão empregar nesses planetas primitivos por onde eles vão reencarnar. Eu acho que essa é uma lei constante do universo, né? Obrigado, Fred. Desculpa alongar muito. Imagina, as pessoas temem o tempo, né? Mas o tempo teme as pirâmides, né? Justamente, construída há 5.000 anos e está lá ainda. Mais algum comentário? Senão eu vou prosseguir a leitura. Só um complemento, Fred. Então, elas foram construídas naqueles pontos para conter forças telúricas do interior da Terra que poderiam tornar inviável a vida nesse planeta, né? E o sumeriano contou com a ajuda dos gigantes de Capela na construção, no corte daqueles blocos, que até hoje não se coloca uma folha de papel entre aqueles blocos, de tamanha justaposição entre eles, a perfeição com que eles foram cortados, né? E fala-se, né, nesse livro, que os gigantes de Capela, eles teciam com junco, né? Com juncos lá. Como é que chama aquela flor? Flor de lótus, né? Que dá muito no Nilo. Eles teciam um trançado, um tapete que neutralizava a gravidade. E dessa forma elevava os blocos até a altura desejada. São histórias contidas nesse Grande Pirâmide Revela Seu Segredo. Um livro de inspiração espírita. Obrigado. Ok, nossa, interessantíssimo. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos dos mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Ou seja, é o mesmo uma punição pela rebeldia, né? E ao mesmo tempo um incentivo para que esse espírito trabalhe, né? Para melhorar as qualidades materiais do mundo que ele foi degradado, né? Mundos regeneradores. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação,
mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que ambas faculdades é dotada a alma para praticar o bem, mas há aos que sucumbem e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permitem irem para esses mundos, onde de encarnação em encarnação elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso, e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Isenta do orgulho que lhe impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne, e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que dele se mostram dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta a alma a pairar acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus, os aromas do amor e da caridade que do seio emanam. Mas há, nesses mundos ainda falível, o homem e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Santo Agostinho. Comentários? Meu filho, duas são as estradas que se apresentam aos homens, que são condições que nos foram impostas, né, de uma certa forma, que é da evolução e da degradação. Tem um versículo de Mateus, eu tinha inclusive anotado para nossas reuniões aí, porque eu achei pertinente, porque os nossos temas, não sei se você tem verificado, são sempre pertinentes, são sempre algo parecidos, encadeados, não é?
Então, essas duas estradas da evolução e da degradação, tem esse versículo, que ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é a estrada que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertada a estrada que conduz à vida e à evolução. E poucos são os que acertam com ela, de uma certa forma, né? O que nós poderíamos definir como estrada de degradação é a soberba, a avareza, a luxúria, né? O ódio, aqueles tais, aquela listagem, né? Que nos foi dada aí, como é que chamam mesmo? A gula, aqueles 7 pecados capitais, né? Isso, me lembrei agora. Ódio, ira, gula, preguiça, inveja, luxúria, soberba, né? Então, Jesus sempre pregou que nós procurássemos a estrada estreita, né? A porta estreita, porque poucos terão condições de passar por ela, né? Para isso, teremos que ter retidão, né? E uma concepção de vida muito mais avançada, mais voltada à caridade e à busca do bem-estar do nosso semelhante. Obrigado. Por nada, obrigado, Rubem. Realmente é complicado, né? Inclusive, nós tivemos uma palestra no Centro Espírita ontem, que foi justamente sobre a porta estreita, né? Que essa simbologia é interessante, né? A porta estreita, ela exige que a gente abaixe, entre meio de lado, meio se esgueirando, né? Que a gente não carregue muitas coisas, né? Muitos vícios, porque os vícios, naturalmente, vão nos carregar para outra porta, né? Que é uma porta larga, aquela porta alta que é duplicada, né? Que ela abre em 2 folhas, é confortável, né? Por quê? Nós carregamos esses vícios há muitas encarnações. Então, é claro que a gente vai estar mais familiarizado com esse cenário, né? Com o que você falou, né? Com a inveja, com a luxúria, com a preguiça, né? Com a ganância, e tantas outras coisas, né? Que param o nosso progresso. E se a gente for perceber, todos esses vícios estão ligados à nossa não aceitação com a vida, com a nossa irresignação, porque a gente não aceita, muitas vezes, a forma em que somos obrigados a viver, né? Porque se nós adotamos o desapego, se nós adotamos a moderação, né, nas coisas, nos comportamentos, a gente viveria muito bem. Mas a gente quer comer muito, a gente quer comer muito doce, né? A gente quer uma vida muito sensual, da busca do prazer desmedido. A vida é agora, né? Jogue forte, a qualquer momento tudo pode acabar. Aproveite, vai, toma mais uma, vai mais uma festa, não, ou então guarde dinheiro, guarde mais dinheiro que você vai precisar para o futuro. Então, todas esses excessos, né? Porque se nós pensarmos, né, o que é o excesso, né? O excesso, né, do avarento, né? Ou ele é pródigo, ele vai se desfazer de tudo, ou ele é avarento, né? A virtude está realmente no meio, né? Da moderação em tudo. Então é isso que nos chama. Comentários? Eu tenho
Ai, desculpa, Rubens, pode falar. Pode falar, Rubens. Não, você é prioridade. É bem rapidinho. Na pandemia, eu tive uma vivência dessa. Eu sempre conto alguma coisa de vivência. Como eu já disse a vocês, eu sou médium, praticante. E você acaba olhando e falando, nossa, você mesmo médium, você não conseguiu ver isso daí. E na pandemia, eu vi uma situação vivida por mim, porque eu era extremamente. Eu sou ainda, claro, mas eu era muito mais vaidosa. Eu tinha horário e dia certo para cabeleireiro. O dia que dava alguma coisa errada no salão ou na minha agenda, eu ficava assim muito irritada, mas muito irritada, porque achava que eu tinha que estar com meu cabelo perfeito, minha unha perfeita, enfim. Aí quando veio a pandemia, fechou tudo, eu falei, e agora? Cadê a vaidade? E nos primeiros dias, nas primeiras semanas, foi muito ruim, porque eu não sabia fazer nada a nível de unha, de cabelo. Aí foi muito ruim. Aí os dias foram passando, eu fui vendo que eu mesmo conseguia fazer alguma coisa. Aí já não tornou mais prioridade. Eu vi como aquilo foi bom para mim. Aí eu pensei comigo, né? A pandemia veio para ensinar algumas coisas. Claro que nós temos muito a aprender. Eu sempre digo que a vida é um aprendizado eterno. E realmente essa porta estreita, eu vi que realmente ela se faz necessário. Então foi essa uma vivência minha, uma das minhas vivências da pandemia, e eu sempre relato isso porque foi duro para eu aprender, e como digo, mesmo médium, eu, sabe, não consegui ver o que eu estava fazendo. É só isso, muito obrigada. Obrigado por compartilhar, Rose. Rubem? Então, Fred, algo que a gente tinha que fazer uma abordagem é sobre a licenciosidade, né? O que eu depreendo nos dias atuais é que os nossos jovens, eles estão, como você mesmo mencionou, no aqui e agora. Tanto que há uma precocidade, né, nas questões sexuais, digamos assim. Os jovens parece que não vão ter, não visualizam, não vislumbram um futuro, né? Eles querem resolver todos os seus problemas aqui e agora. Isso está causando aí uma degradação no esteio social, né? Sem precedentes. Eu lembro das minhas irmãs, quando elas tinham 15 anos e brincavam de teatrinho, né? E hoje nós vemos essa precocidade aí, meninas jovens já se atirando aí na licenciosidade, né? Nas delícias as delícias perecíveis, como a gente fala, né? E não há um freio, né? Parece que a família faliu, não há como conter essa avalanche de coisas vãs que os jovens estão praticando, né? A falta de respeito com os professores, né? Com os pais, com a escola, né? Que a gente tinha como um templo, né? E os professores como os nossos pais, né? Segundo os pais, né? Como eu até fiz uma postagem aí que eu escrevi recentemente, a pedido de um jovem, hein, né? Sobre uma lei que os professores queriam que criasse. Então, essa abordagem tem que ser feita, né? Algo tem que ser feito, leis têm que ser criadas aí, né? Para conter essa avalanche toda, né? De mocinhas aí engravidando aí com 13, 14 anos. Houve recentemente um caso de uma de 10 anos. Olha que coisa absurda que está acontecendo, né? Essas violações que tem nas crianças, né? As crianças estão sofrendo em famílias aí de uma forma surda, né? Ou as famílias acobertando certos
certas atrocidades hediondes que praticam com nossas crianças, né? Estão criando cartilhas aí licenciosas. Olha, eu vou falar, né? Algo tem que ser feito. Urgente. Obrigado. Eu também acho bem complicado isso, mas tudo isso foi previsto, né? Porque os espíritos que habitavam o umbral, né? Todos eles estão tendo a última oportunidade aqui na Terra. Então, é muito natural, uma consequência disso, né? São todas as músicas, os comportamentos, mas enfim, né? Deus dá oportunidade a todos. Então eles estão tendo essa última oportunidade e se caso não fizeram por merecer, provavelmente vão ser banidos para um planeta mais inferior à Terra, né? O que nós podemos fazer sempre é fazer a nossa parte, tendo a consciência tranquila, né? A posse do necessário, exercitando o desapego e a fé no futuro, que dias melhores virão, ainda que nós possamos não estar encarnados para ver esses dias melhores ao vivo e a cores, mas estaremos em espírito presenciando isso, né? De qualquer maneira, uma frase que eu, que eu tomei contato, que eu gostei bastante, é que a gente sempre tem que adotar o otimismo, porque o pessimismo é a hipnose das trevas. Então, por pior que esteja, um dia vai melhorar. Jesus, que é um espírito extremamente capaz, que governa, segundo eu vi em palestras, 5 planetas, né? Ele governa Sirius, Capela, a Terra e tem um outro planeta primitivo que está sendo criado. Então, um espírito dessa grandeza muito provavelmente já se antecipou a tudo que nós estamos vivendo. Está tudo contingenciado, tudo está previsto. Então, esses são momentos difíceis que temos que viver, então que coloquemos aí a nossa vontade, o nosso esforço para fazermos nós a diferença que queremos ver no mundo. Algum comentário final para a gente passar para as vibrações? Nós temos visto muitos sinais, né, da presença desses nossos irmãos do espaço, né? Eles estão já se apresentando, né, se mostrando com mais clareza, né, e incidência, né? Nosso amigo Emerson já deve ter tido alguns contatozinhos, né, senhor? Visto algumas coisas aí pelos céus do Brasil, né, diferentes, né? Em que não se pode nem comentar, né? Antigamente, eu tive 3 avistamentos, acho que foi mais ou menos no ano de 2007, 2008. Estava num voo de Curitiba para São Paulo e o copiloto falou que não estava vendo nada, né? Eu falei, tá certo então, né? Nos dias de hoje é mais tranquilo, mas antigamente, se um piloto tivesse um avistamento, ele reportasse, ele podia ser submetido a novo exame de capacitação técnica. Hoje nem tanto, mas antigamente realmente você tem toda a razão, Rubem. Eles estão por aí, eles estão observando, eles estão em vigília do nosso planeta, né? Apesar de nós termos, né, um protetor, um espírito, Fred, talvez você, não sei se você tem esse conhecimento, ele se chama Nestor. Ele é o espírito de luz, é o nosso guardião do planeta. Não conhecia, Rubão. Eles estão em vigília constante, eles estão. Já houve casos, né, deles serem neutralizados
bases atômicas dos Estados Unidos, da Rússia, né? Não sei se vocês acompanharam isso. Eles neutralizaram várias bases já. E poderia acontecer algum desastre aí, irreversível, né? A nossa subsistência aqui na Terra. Obrigado. Nada, obrigado aí a contribuição de todos. Vamos então fazer as nossas vibrações, elevando os pensamentos a Jesus, agradecendo inicialmente pela oportunidade de estarmos juntos aqui em seu nome. Ele prometeu que onde quer que estivessem em seu nome, ali ele estaria, e com nós ele está através dos espíritos amigos que nos auxiliam no plano espiritual, em todas essas reuniões. Os espíritos são trazidos para ouvir essas palavras. Então, fazer o Evangelho no Lar é também um ato de caridade da nossa parte, um ato de caridade desinteressada, porque nós não sabemos a quem estamos beneficiando, além de nós mesmos, é claro. E assim pedimos que Jesus abençoe todos os nossos irmãos desencarnados que estão em sofrimento, dentre eles os suicidas, como os nossos amigos, a Verena, o Elias, a Juliana, o Alain e tantos outros que infelizmente adotaram esse caminho. Que eles possam receber nesse momento as vibrações de paz, de amor, de tranquilidade, ainda que por um momento, para que eles tenham fé no futuro, de que serão resgatados. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados, que também estão em sofrimento. Aqueles que estão com a ideação suicida e tantos outros que sofrem, como a nossa amiga Dani. E peçamos por eles que eles sejam amparados, né? Que a espiritualidade envolva esses irmãos, que eles possam sentir uma mão amiga. E peçamos também que Jesus abençoe os nossos governantes, os líderes mundiais que brincam de apertar botões, de fazer guerra, que esses irmãos possam ser tocados pelo alto. E se as coisas piorarem, Jesus possa intervir diretamente para que toda a humanidade esteja salva. E que esses irmãos, ainda que muitas vezes dominados pelas trevas, possam fazer bons atos de caridade pelos que mais precisam. Vibremos também pelos focos de luz espalhados pelo planeta, aqui representados pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas, de qualquer orientação, mas que professem o bem e a caridade. Por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça, nos ilumine, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres onde quer que eles nos levem, adquirindo a bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala. E assim, trabalhadores da última hora, possamos cumprir com as nossas pequenas tarefas na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com a nossa reforma íntima. Que assim seja, graças a Deus. Emerson, prece da Maricari, depois Rubem, prece final. Sim. Goku Bichi Soken Shikai Takama Harani Kamuta Mahimo Edemasu Kamurogi Kamuromi no Michitara Mochite Bansei Tohito no Miyoya Kamuamatsu Suno Maikari Omikami Arahido no Kamutachi Murumoyo no Sakagoto Tamai no Chuchumi Kigare Obama Hikari Mote Arahiki Ome Misoji Kamaite Kamino Kono Chitara Migayase Tamaito Musu Kodomo Yushio Kashikomi Momosu Miyamotosu Mahikari Omikami Mamorita Mae Sakira Itamae Miyamotosu Mahikari Omikami
Mamorita Mai Sakyarita Mai Ganagarata Mai Haimase Ganagarata Mai Haimase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Seja, Seja graças a Deus, boa noite. Deus abençoe.